Quando o milionário Eduardo Mendes chegou em casa naquela tarde, esperava encontrar tudo como sempre: silêncio, ordem e discrição. Mas o som de choro vindo da cozinha mudaria tudo. A faxineira Rosana, que trabalhava há anos em sua mansão sem ele nunca ter prestado atenção, estava ali, destruída. O motivo? Algo tão chocante que faria esse homem repensar toda a sua vida. Eduardo Mendes estacionou sua luxuosa BMW preta na garagem da mansão, exausto após mais um dia intenso de negócios. O empresário bem-sucedido havia construído um império financeiro que poucos conseguiam imaginar, mas a rotina o consumia de tal forma que raramente prestava atenção aos detalhes ao seu redor. Sua casa, imponente e majestosa, era um reflexo de seu sucesso. Jardins impecáveis, móveis de grife e uma decoração que impressionava qualquer visitante. Ao entrar pela porta principal, Eduardo esperava encontrar o silêncio habitual que o recebia todas as tardes. Sua rotina era sempre a mesma: chegar, tomar um banho, jantar algo preparado pela governanta e revisar alguns documentos antes de dormir. Era uma vida solitária, mas organizada exatamente como ele gostava. No entanto, algo estava diferente naquele dia. Um som baixo, quase imperceptível, chegavam até seus ouvidos vindos da direção da cozinha. Eduardo franziu a testa, concentrando-se para identificar o que era, quando percebeu que se tratava de choro, um choro contido, sufocado, carregado de dor. Sua curiosidade foi despertada de forma inesperada. Eduardo raramente se dirigia à cozinha. Era um território que considerava exclusivo da equipe doméstica, e ele preferia manter essa separação clara entre patrão e funcionários. Mas o som daquele choro tocou algo profundo em seu peito, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Seus passos o levaram automaticamente em direção à cozinha, movido por uma força que ele mesmo não compreendia. Ao se aproximar da porta entreaberta, Eduardo pôde ver uma mulher de meia idade sentada em uma cadeira simples, com o rosto entre as mãos. Ela vestia o uniforme azul claro que identificava a equipe de limpeza, e seus ombros tremiam com cada soluço que tentava abafar. Eduardo a reconheceu imediatamente. Era Rosana, a faxineira que trabalhava em sua casa há alguns anos. Na verdade, Eduardo sabia muito pouco sobre ela. Sempre foi uma presença discreta, quase invisível, que cumpria seu trabalho com eficiência sem jamais incomodá-lo. Ele sabia seu nome apenas porque estava na folha de pagamento que assinava mensalmente, mas nunca havia trocado mais que cumprimentos básicos com ela. Agora, vendo Rosana naquele estado de desespero, Eduardo se sentiu completamente perdido. Não estava acostumado a lidar com emoções, muito menos com as lágrimas de alguém que praticamente não conhecia. Sua primeira reação foi dar meia volta e sair dali, fingindo que não havia visto nada. Afinal, problemas pessoais dos funcionários não eram sua responsabilidade, mas algo o impediu de ir embora. Talvez fosse a intensidade daquela dor que parecia transbordar de cada gesto de Rosana. Ou talvez fosse uma lembrança distante de sua própria humanidade, há muito tempo esquecida em meio aos negócios e compromissos. Eduardo ficou parado ali, indeciso, observando uma mulher que dedicava seus dias a cuidar de sua casa, chorando como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Rosana ainda não havia percebido sua presença. Ela continuava ali, perdida em sua dor, segurando nas mãos um papel amassado que parecia ser a fonte de seu sofrimento. Eduardo conseguiu ver que era algum tipo de documento oficial, mas não conseguia distinguir do que se tratava. Finalmente, reunindo coragem que nem sabia que possuía, Eduardo bateu levemente na porta da cozinha. O som fez Rosana levantar a cabeça bruscamente e seus olhos vermelhos e inchados encontraram os dele. A expressão de pânico que tomou conta do rosto dela foi imediata. Ela se levantou rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas das mãos e tentando recuperar a compostura.
Senhor Eduardo, desculpe, eu não sabia que o senhor já havia chegado, disse Rosana com a voz embargada, tentando desesperadamente esconder o papel atrás das costas. Vou terminar aqui e sair do seu caminho imediatamente. Não precisa sair, respondeu Eduardo, surpreso com sua própria resposta. Eu é que deveria me desculpar por invadir seu espaço. Mas está tudo bem? Você parece aflita. A pergunta saiu de forma mais gentil do que Eduardo esperava. Ele mesmo ficou surpreso com o tom de preocupação em sua voz. Rosana pareceu ainda mais assustada com essa demonstração inesperada de interesse, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Está tudo bem, sim, senhor. Só um probleminha pessoal, nada demais, mentiu ela, claramente tentando proteger seu emprego. Não vai atrapalhar meu trabalho, o senhor pode ficar tranquilo. Eduardo observou o rosto de Rosana e viu além das palavras que ela estava dizendo. Havia uma dor profunda ali, o tipo de sofrimento que ele reconhecia dos tempos difíceis de sua própria vida, antes de conseguir construir sua fortuna. Era o olhar de alguém que não via saída, que estava enfrentando uma situação impossível de resolver. Rosana, disse ele, usando o nome dela pela primeira vez em uma conversa real. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, senhor Eduardo, respondeu ela, confusa com a pergunta. 3 anos, repetiu ele pensativo. E em todo esse tempo, você sempre foi pontual, dedicada, cuidou da minha casa como se fosse sua própria. Nunca me deu um só motivo de reclamação. Rosana assentiu timidamente, sem saber onde ele queria chegar. Então, eu acho que tenho o direito de saber se uma funcionária tão valiosa está passando por algum problema que eu possa ajudar a resolver, continuou Eduardo, surpreendendo-se novamente com suas próprias palavras. As lágrimas voltaram aos olhos de Rosana com força total. Ela apertou o papel contra o peito e olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e desespero que o tocou profundamente. O senhor é muito gentil, mas não é um problema que dinheiro possa resolver, disse ela com a voz quebrada. É sobre minha filha, senhor Eduardo, minha Camila. A menção da filha fez Eduardo se interessar ainda mais. Ele não sabia que Rosana tinha uma filha, mais uma prova de como havia se mantido distante da vida das pessoas que trabalhavam para ele. O que aconteceu com ela? Perguntou Eduardo, sentando-se na cadeira ao lado de Rosana. Um gesto que a deixou ainda mais surpresa. Rosana olhou para ele com hesitação, como se estivesse pesando se deveria ou não contar a verdade. Finalmente, a dor foi mais forte que o medo, e ela decidiu se abrir. Ela foi expulsa da universidade, senhor Eduardo, disse ela, as lágrimas correndo livres pelo seu rosto. Minha Camila, que sempre foi a primeira da turma, que estudou tanto para conseguir uma bolsa de estudos, foi acusada de algo que ela não fez. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ver o desespero de uma mãe lutando pela filha. Havia algo naquela história que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Que tipo de acusação? Perguntou ele, genuinamente interessado. Cola na prova final, respondeu Rosana, soluçando. Disseram que encontraram anotações com ela durante o exame mais importante do curso. Mas minha filha jamais faria isso, senhor Eduardo. Ela é honesta, trabalhadora, estudou a vida inteira para chegar até ali. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Conhecia bem o sistema educacional e sabia como essas situações podiam ser complicadas de resolver. E o que diz esse papel que você está segurando? Perguntou ele. Rosana olhou para o documento amassado em suas mãos e sua expressão se tornou ainda mais desesperadora. É a decisão final da comissão disciplinar da universidade. Eles negaram o recurso dela. Camila está definitivamente expulsa, perdeu a bolsa e agora... Ela parou, incapaz de continuar. E agora? Insistiu Eduardo gentilmente. E agora ela está em casa, destruída, desanimada com a vida, completou Rosana, as palavras saindo em meio a soluços incontroláveis.
Minha filha passou a vida inteira sonhando em se formar, em ter uma profissão, em fazer a diferença no mundo, e agora ela acha que tudo acabou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A imagem de uma jovem estudante tendo seus sonhos destruídos por uma acusação injusta o afetou de uma forma completamente inesperada. Ele se lembrou de sua própria juventude, das dificuldades que havia enfrentado, da sensação de desespero quando tudo parecia perdido. Mas havia algo mais naquela história, algo que ainda não havia sido revelado. Eduardo podia sentir que Rosana estava guardando informações importantes, e sua intuição empresarial, afinada por anos de negociações complexas, lhe dizia que essa história tinha reviravoltas que ainda estavam por vir. O que Eduardo não podia imaginar é que, ao decidir se interessar pela vida de sua funcionária, ele estava prestes a descobrir segredos que mudariam completamente sua percepção sobre justiça, verdade e o verdadeiro valor das pessoas. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns momentos, observando o desespero genuíno de Rosana. Sua experiência nos negócios havia lhe ensinado a ler pessoas, e tudo nela gritava sinceridade. Não havia fingimento naquela dor, não havia teatro naquelas lágrimas. Era o sofrimento puro de uma mãe vendo a filha destruída. Rosana, disse ele finalmente, me conte tudo desde o começo. Quero entender exatamente o que aconteceu com Camila. Ela o olhou surpresa, ainda não acreditando que seu patrão estava realmente interessado em seus problemas. Durante todos esses anos, Eduardo havia sido educado, mas distante, e agora estava ali, disposto a ouvi-la. A Camila sempre foi uma menina especial, Sr. Eduardo, começou Rosana, enxugando as lágrimas. Desde pequena, ela devorava livros, fazia todas as tarefas da escola com perfeição. Quando terminasse o ensino médio, conseguiu uma bolsa integral na Universidade Metropolitana para estudar medicina. Eduardo conhecia bem a universidade. Era uma das mais prestigiadas da cidade, extremamente rigorosa em seus critérios de admissão. Ela estava no último ano do curso, continuou Rosana, sempre entre os melhores alunos da turma. Trabalhava meio período em uma clínica popular para ajudar com os gastos e ainda assim mantinha notas excelentes. Era o orgulho da família, Sr. Eduardo. Todo mundo no nosso bairro conhecia a história da Camila, a menina pobre que conseguiu chegar à faculdade de medicina. A voz de Rosana se embargou novamente ao falar da filha com tanto amor e orgulho. Eduardo pôde ver que aquela jovem representava muito mais que uma filha para ela. Era a esperança de uma vida melhor para toda a família. O que exatamente aconteceu no dia da prova? Perguntou Eduardo. Foi durante o exame final de cirurgia geral, uma das matérias mais importantes do curso, explicou Rosana. A Camila me contou que estava nervosa porque era uma prova muito difícil, mas ela havia se preparado durante meses. Conhecia cada detalhe do conteúdo. Eduardo assentiu, incentivando-a a continuar. No meio da prova, o professor responsável, Dr. Henrique Almeida, se aproximou da carteira dela e disse que havia encontrado anotações escondidas embaixo de sua mesa. Disse Rosana, a indignação transparecendo em sua voz. Camila ficou em choque. Jura que nunca havia visto aqueles papéis antes na vida. E o que aconteceu depois? Perguntou Eduardo. Ela foi imediatamente retirada da sala. A prova foi anulada e aberto um processo disciplinar, respondeu Rosana. Durante semanas, minha filha tentou provar sua inocência. Apresentou todo o seu histórico acadêmico impecável, conseguiu cartas de recomendação de outros professores, até mesmo colegas testemunharam a favor dela. Eduardo franziu a testa. Algo nessa história não fazia sentido. Se a aluna tinha um histórico exemplar e apoio de outros professores, por que a universidade insistiu na punição? Rosana, me desculpe a pergunta direta, mas você tem certeza absoluta de que Camila não colou na prova? Perguntou Eduardo, observando atentamente a reação dela.
Os olhos de Rosana se inflamaram de indignação, mas não de raiva direcionada a ele, e sim de uma mãe defendendo a integridade de sua filha. Senhor Eduardo, eu criei minha filha sozinha desde que ela tinha 5 anos de idade, disse ela com firmeza. Ensinei para ela que a honestidade vale mais que qualquer conquista obtida de forma desonesta. A Camila preferia tirar uma nota baixa estudando do que uma nota alta colando. Era parte do caráter dela. A convicção na voz de Rosana era inquestionável. Eduardo, que havia passado anos lidando com pessoas desonestas no mundo dos negócios, reconhecia a verdade quando a ouvia. Então, por que a universidade insistiu na expulsão dela? Perguntou ele. Essa é a parte que não conseguimos entender, respondeu Rosana, a frustração evidente em sua voz. O professor Dr. Henrique foi inflexível desde o primeiro momento. Disse que as evidências eram claras e que não havia discussão. A comissão disciplinar basicamente seguiu a palavra dele sem questionar. Eduardo se recostou na cadeira, processando as informações. Sua experiência empresarial havia lhe ensinado que quando algo não fazia sentido lógico, geralmente havia interesses ocultos por trás. Rosana, você sabe se sua filha teve algum tipo de conflito com esse professor antes? Perguntou ele. O rosto de Rosana mudou sutilmente, como se ela tivesse se lembrado de algo importante. Na verdade, algumas semanas antes da prova, a Camila chegou em casa chateada por causa de algo que havia acontecido na aula dele, disse ela, hesitante. O que foi? O Dr. Henrique havia feito alguns comentários desagradáveis sobre alunos bolsistas, explicou Rosana claramente desconfortável. Disse que muitos deles não tinham o mesmo nível dos alunos pagantes, que às vezes conseguiam passar nas matérias por outros meios que não o conhecimento. Eduardo sentiu uma onda de raiva crescer em seu peito. Começava a entender o que realmente poderia ter acontecido. E como Camila reagiu a esses comentários? Ela se defendeu. Disse Rosana com orgulho na voz. Minha filha nunca foi de baixar a cabeça para a injustiça. Ela respondeu ao professor que os alunos bolsistas estudavam 2 vezes mais que os outros porque não podiam se dar ao luxo de repetir matérias. E como o professor reagiu? Ficou visivelmente irritado, admitiu Rosana. A Camila me contou que ele disse algo como: vamos ver se sua petulância vai te ajudar nas provas finais. Eduardo fechou os punhos. A situação estava ficando mais clara para ele. Havia presenciado situações similares no mundo corporativo. Pessoas em posições de poder abusando de sua autoridade para prejudicar quem os desafiava. Rosana, sua filha ainda tem algum contato com colegas da universidade? Tem sim. Alguns amigos próximos ainda falam com ela, mesmo depois de tudo que aconteceu, respondeu ela. E eles presenciaram essa discussão entre Camila e o professor? A Mariana, melhor amiga da Camila, estava na sala naquele dia, confirmou Rosana. Ela até se ofereceu para testemunhar no processo disciplinar, mas disseram que não era necessário ouvir outros alunos. Eduardo balançou a cabeça indignado. Cada nova informação confirmava suas suspeitas de que havia algo muito errado com toda aquela situação. Onde Camila está agora? Perguntou ele. Em casa, senhor Eduardo, respondeu Rosana, sua voz voltando a ficar embargada. Ela não sai do quarto, mal come, não quer conversar com ninguém. Está completamente destruída. Diz que todos os anos de estudo foram desperdiçados, que nunca mais vai conseguir ser médica. E não há possibilidade de ela tentar transferência para outra universidade? Com uma expulsão por cola no histórico, nenhuma faculdade de medicina a aceitaria, explicou Rosana. Além do mais, a bolsa que ela tinha cobria tudo, mensalidade, materiais, até auxílio alimentação. Nós não temos condições de pagar uma faculdade particular. Eduardo ficou em silêncio novamente, mas agora sua mente estava trabalhando rapidamente. Começava a formar um plano, algo que poderia ajudar não apenas Camila, mas também expor a injustiça que havia sido cometida contra ela. Rosana, você confiaria em mim para tentar ajudar sua filha?
Ela o olhou com surpresa e esperança misturadas. O senhor faria isso por nós? Mas por quê? Somos apenas seus funcionários. Não, interrompeu Eduardo, levantando-se da cadeira. Vocês são pessoas, e pessoas boas merecem justiça. Eduardo não contou para Rosana naquele momento, mas havia uma razão muito pessoal para seu interesse em ajudar Camila. Anos atrás, ele próprio havia sido vítima de uma acusação injusta que quase destruiu sua carreira. A diferença é que ele teve recursos para se defender. Camila não teve a mesma sorte. O que o senhor pretende fazer? Perguntou Rosana, ainda incrédula. Primeiro vou conversar com alguns contatos que tenho na área educacional, disse Eduardo. Quero entender melhor como funcionam esses processos disciplinares e se existe alguma forma de reverter a decisão. Mas o recurso já foi negado, lembrou Rosana. Existem outras instâncias, outras possibilidades, disse Eduardo com determinação. E se realmente houve injustiça, vamos expor isso. Os olhos de Rosana se encheram de lágrimas novamente, mas agora eram lágrimas de esperança. Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer ainda, disse ele. Primeiro, vamos descobrir toda a verdade. Quero que você vá para casa hoje e converse com Camila. Diga para ela que não desista, que ainda há esperança. Ela vai ficar tão feliz em saber que alguém acredita nela, disse Rosana, sorrindo pela primeira vez naquela tarde. Eduardo assentiu, mas em seu íntimo sabia que a situação era mais complicada do que imaginava. Havia forças poderosas protegendo o status quo na universidade e desafiar um professor estabelecido não seria tarefa fácil. Mas havia algo que as pessoas que haviam prejudicado Camila não sabiam. Eduardo Mendes não chegou onde chegou, desistindo de lutas difíceis. E esta seria uma luta que ele estava disposto a travar até o fim. Na manhã seguinte, Eduardo cancelou suas 3 primeiras reuniões, algo que jamais havia feito em sua carreira empresarial. Sua mente estava completamente focada no caso de Camila, e ele sabia que precisava agir rapidamente antes que a situação se tornasse irreversível. Sua primeira parada foi no escritório de Sebastião Moreira, um advogado especializado em direito educacional que havia conhecido em uma conferência sobre responsabilidade social empresarial. Se alguém poderia ajudá-lo a entender as complexidades legais do caso, seria ele. Eduardo, que surpresa agradável, cumprimentou Sebastião, recebendo-o em seu escritório elegante no centro da cidade. O que traz o grande empresário aqui? Sebastião, preciso da sua ajuda com um caso delicado, disse Eduardo, indo direto ao ponto. Uma jovem estudante de medicina foi expulsa da Universidade Metropolitana por uma acusação de cola que acredito ser falsa. O advogado arqueou as sobrancelhas, intrigado. Universidade Metropolitana. Isso é complicado, Eduardo. Eles têm uma das comissões disciplinares mais rígidas da cidade. Raramente revertem decisões. Mas e se houver evidências de perseguição por parte do professor? Perguntou Eduardo. Aí a coisa muda de figura, respondeu Sebastião, se inclinando para a frente com interesse. Me conte todos os detalhes. Eduardo relatou tudo o que havia descoberto através de Rosana, desde o histórico exemplar de Camila até o conflito com o professor Henrique Almeida. Sebastião ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Eduardo, conheço a reputação do Dr. Henrique, disse Sebastião quando ele terminou. Ele é uma figura controversa na universidade, muito competente clinicamente, mas conhecido por ser, digamos, inflexível com alunos que considera problemáticos. Que tipo de problemas? Principalmente alunos bolsistas que ousam questionar seus métodos ou opiniões, explicou Sebastião. Já ouvi alguns casos similares ao longo dos anos, mas nunca ninguém conseguiu comprovar má conduta dele. Eduardo sentiu sua suspeita se confirmando. Existe alguma forma legal de contestar a decisão da universidade? Existe, mas é um processo longo e custoso, respondeu Sebastião. Teríamos que entrar na justiça comum, o que pode levar anos.
E mesmo assim, as chances de sucesso são pequenas, a menos que tenhamos evidências muito sólidas de irregularidade no processo. Que tipo de evidências? Testemunhas confiáveis, documentos que comprovem perseguição, talvez até mesmo outras vítimas dispostas a falar, explicou Sebastião. O problema é que estudantes têm medo de se expor contra professores poderosos. Eduardo refletiu sobre as opções. Uma batalha judicial longa não ajudaria Camila a tempo de salvar sua carreira médica. Sebastião, você conhece alguém dentro da própria universidade? Alguém que possa investigar internamente? Conheço a doutora Patrícia Santana. Ela é diretora acadêmica e uma pessoa íntegra, disse Sebastião. Mas ela precisa de motivos muito convincentes para reabrir um caso já julgado. Então, vamos dar esses motivos para ela, disse Eduardo com determinação. Saindo do escritório do advogado, Eduardo dirigiu-se diretamente para a casa de Rosana. Precisava conversar pessoalmente com Camila e entender melhor todos os detalhes do caso. O bairro onde Rosana morava era simples, mas bem cuidado. Casas pequenas alinhadas em uma rua tranquila, onde vizinhos se conheciam e crianças brincavam nas calçadas. Era um mundo completamente diferente do ambiente luxuoso em que Eduardo vivia. Rosana atendeu a porta com surpresa estampada no rosto. Senhor Eduardo, o senhor aqui? Preciso conversar com Camila, disse ele, se ela estiver disposta a me receber. Claro, claro. Entre, por favor, disse Rosana, claramente nervosa por receber seu patrão em casa. A sala era pequena, mas aconchegante, decorada com móveis simples e fotografias de família. Eduardo pôde ver várias fotos de uma jovem sorridente em formaturas, eventos escolares e momentos familiares. Certamente Camila em diferentes fases da vida. Camila está no quarto dela, disse Rosana. Ela não está bem desde que tudo aconteceu. Mal sai de lá. Rosana, você contou para ela sobre nossa conversa ontem? Contei sim, e ela chorou muito. Disse que não acreditava que alguém importante como o senhor se importaria com o problema dela. Eduardo sentiu um aperto no peito. A humildade daquela família o tocava profundamente. Pode chamá-la. É importante que eu ouça a versão dela diretamente. Alguns minutos depois, uma jovem de aparência frágil apareceu na sala. Camila tinha olhos inteligentes, mas que agora estavam vermelhos e sem brilho. Suas roupas simples e cabelos desalinhados mostravam o estado depressivo em que se encontrava. Boa tarde, Camila, disse Eduardo gentilmente. Sou Eduardo Mendes, patrão da sua mãe. Ela me contou sobre sua situação e gostaria muito de ouvir sua versão dos fatos. Camila olhou para ele com uma mistura de timidez e desconfiança. O senhor realmente acredita que eu sou inocente? Perguntou ela com voz baixa. Baseado no que sua mãe me contou e no seu histórico acadêmico, sim, acredito, respondeu Eduardo. Mas preciso que você me conte tudo, desde o começo, sem omitir nenhum detalhe. Camila respirou fundo e começou a relatar sua versão dos eventos. Sua narrativa era coerente com tudo que Rosana havia contado, mas com detalhes adicionais que pintaram um quadro ainda mais perturbador da situação. O professor Henrique sempre teve uma atitude estranha comigo, disse Camila. Desde o primeiro dia de aula, parecia que ele me olhava de forma diferente dos outros alunos. Diferente como? Como se eu não devesse estar ali, explicou ela. Várias vezes fez comentários sobre alunos bolsistas, sempre olhando na minha direção. Uma vez chegou a dizer que alguns estudantes conseguiam suas vagas por critérios questionáveis. Eduardo cerrou os punhos indignado. E sobre o dia da prova, você pode me contar exatamente o que aconteceu? Eu cheguei na sala com antecedência, como sempre fazia, disse Camila, suas mãos tremendo ligeiramente ao relembrar o momento. Sentei na minha carteira habitual, no meio da sala. Quando a prova começou, eu estava concentrada, respondendo às questões. E quando o professor disse ter encontrado as anotações? Foi cerca de 1 hora depois do início da prova, disse Camila, lágrimas começando a formar em seus olhos.
Ele se aproximou da minha carteira e, sem aviso, se abaixou e disse que havia encontrado papéis de cola embaixo da mesa. Você viu os papéis? Vi, e foi isso que mais me chocou, disse Camila. Eram anotações escritas à mão, mas não era minha letra. Eu jamais havia visto aqueles papéis antes na vida. Eduardo trocou um olhar significativo com Rosana. A cada detalhe, a história ficava mais suspeita. Camila, você tem alguma prova de que não escreveu aquelas anotações? Tenho todos os meus cadernos e anotações de estudo, disse ela, se levantando rapidamente. Posso mostrar para o senhor como é minha letra verdadeira. Ela voltou com uma pilha de cadernos organizados meticulosamente. Eduardo pôde ver que a caligrafia era completamente diferente, ordenada, clara e consistente, nada parecida com as anotações apressadas que normalmente se veem em colas de prova. Isso é importante, disse Eduardo. Você mostrou isso para a comissão disciplinar? Tentei, mas eles disseram que não era relevante, respondeu Camila com amargura. Alegaram que pessoas podem mudar a letra quando querem disfarçar algo. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo com a má vontade da universidade em investigar adequadamente o caso. Camila, preciso que você seja muito honesta comigo, disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. Existe mais alguma coisa que você não me contou? Qualquer detalhe, por menor que pareça? Camila hesitou por um momento, como se estivesse debatendo internamente se deveria revelar algo. Na verdade, existe uma coisa, disse ela finalmente. Mas tenho medo que vão achar que estou inventando desculpas. Conte tudo, encorajou Eduardo. Algumas semanas antes da prova, eu vi o professor Henrique conversando com Bruna Mascarenhas, uma colega da minha turma, de uma forma muito próxima, disse Camila, claramente desconfortável. Próxima como? Ele estava sussurrando coisas no ouvido dela, tocando o braço dela. Não parecia uma conversa normal entre professor e aluna, explicou Camila. E a Bruna é filha do Dr. Mascarenhas, dono de uma das maiores clínicas particulares da cidade. Eduardo sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. Favorecimento, perseguição, abuso de poder, tudo estava conectado. Você contou isso para alguém? Contei para minha amiga Mariana, mas ela me aconselhou a não me meter em problemas, disse Camila. Agora me arrependo de ter ficado calada. Eduardo se levantou, sua mente já trabalhando em alta velocidade. Camila, quero que você saiba que não vamos desistir, disse ele com firmeza. Vou usar todos os recursos ao meu alcance para provar sua inocência e expor a injustiça que foi cometida contra você. Mas o senhor mal me conhece, disse Camila confusa. Por que faria isso por mim? Eduardo olhou para aquela jovem destruída, lembrando-se de si mesmo em momentos difíceis de sua própria vida. Porque justiça não é algo que fazemos apenas por quem conhecemos, respondeu ele. É algo que fazemos porque é o certo a fazer. Eduardo saiu da casa de Rosana com a mente fervilhando de indignação e determinação. As revelações de Camila haviam pintado um quadro muito mais sombrio do que ele imaginava inicialmente. Não se tratava apenas de uma acusação injusta, mas de um possível esquema de corrupção envolvendo o favorecimento de alunos ricos em detrimento dos bolsistas. De volta ao seu escritório, Eduardo imediatamente ligou para Sebastião. Preciso que você investigue discreta, mas profundamente o professor Henrique Almeida e também a aluna Bruna Mascarenhas, disse ele sem preâmbulos. Eduardo, isso pode ser perigoso, alertou o advogado. Se realmente houver um esquema de corrupção, eles não vão gostar de ser investigados. Não me importo com o que eles vão gostar ou não, respondeu Eduardo com firmeza. Uma jovem inocente teve sua vida destruída. Isso não pode ficar impune. Está bem, vou começar as investigações imediatamente, concordou Sebastião. Mas precisamos de mais que suspeitas, precisamos de provas concretas. Então vamos atrás dessas provas, disse Eduardo. Depois de encerrar a ligação,
Eduardo decidiu usar seus próprios contatos para aprofundar a investigação. Ele conhecia pessoas influentes em várias áreas, incluindo educação e jornalismo. Se houvesse realmente um escândalo na Universidade Metropolitana, ele iria expor tudo. Sua primeira ligação foi para Helena Costa, uma jornalista investigativa que havia ganhado vários prêmios por expor casos de corrupção. Eles se conheceram em um evento de caridade e Eduardo sempre admirou seu trabalho corajoso. Helena, preciso da sua ajuda com algo muito sério, disse Eduardo quando ela atendeu. Eduardo, que surpresa! Do que se trata? Um possível esquema de corrupção na Universidade Metropolitana envolvendo perseguição a alunos bolsistas e favorecimento de estudantes ricos, explicou ele. Isso é uma acusação muito séria, disse Helena, sua voz assumindo imediatamente um tom profissional. Você tem evidências? Estou reunindo. Mas preciso de alguém com sua experiência para investigar adequadamente, disse Eduardo. Toparia se encontrar comigo para discutir os detalhes? Claro. Quando e onde? Combinaram de se encontrar naquela mesma tarde em um café discreto no centro da cidade. Eduardo sabia que se Helena decidisse investigar o caso, nenhuma pedra ficaria sem ser revirada. Enquanto aguardava o encontro, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Rosana. Senhor Eduardo, desculpe incomodar, mas aconteceu algo estranho, disse ela com a voz preocupada. O que foi, Rosana? A Mariana, amiga da Camila, ligou aqui há pouco. Ela disse que alguns colegas da universidade estão espalhando que a Camila está mentindo sobre a cola e que agora ela conseguiu um padrinho rico para inventar uma história falsa. Eduardo sentiu a raiva crescer em seu peito. Era exatamente o tipo de contra-ataque que ele esperava. Isso significa que nossa investigação está incomodando as pessoas certas, disse ele para Rosana. Continue firme. Não vamos recuar. Tem mais uma coisa, senhor Eduardo, continuou Rosana. A Mariana disse que a Bruna Mascarenhas tem se gabado pelos corredores de que certas pessoas sabem como se dar bem com os professores certos. Essa informação é muito valiosa, disse Eduardo. Peça para Mariana anotar exatamente quando e onde ouviu isso, e se havia outras pessoas presentes. Já pedi, senhor Eduardo. A Mariana está disposta a testemunhar se for necessário. Eduardo sorriu. Finalmente tinham uma testemunha disposta a falar. No café, Helena ouviu atentamente todos os detalhes do caso. Sua expressão ficava mais séria a cada revelação. Eduardo, isso tem todos os elementos de um grande escândalo, disse ela quando ele terminou. Professor influente, alunos ricos sendo favorecidos, perseguição sistemática a bolsistas. Se conseguirmos provar tudo isso, será um caso que pode derrubar várias pessoas importantes. É exatamente isso que queremos, disse Eduardo. Justiça para Camila e reforma no sistema. Vou começar a investigar imediatamente, disse Helena. Mas preciso que você entenda que isso pode se tornar muito público muito rapidamente. Sua imagem também pode ser questionada. Vão dizer que você está usando sua influência para beneficiar uma funcionária. Que digam, respondeu Eduardo sem hesitar. Minha consciência está limpa. Helena sorriu, admirando a determinação dele. Então vamos em frente. Primeiro preciso conversar pessoalmente com Camila e com essa amiga Mariana. Depois vou investigar discretamente o histórico do professor Henrique e da família Mascarenhas. 2 dias depois, Sebastião ligou para Eduardo com novidades inquietantes. Eduardo, você não vai acreditar no que descobri, disse o advogado com excitação na voz. Conte tudo. O professor Henrique Almeida tem um padrão de comportamento documentado, disse Sebastião. Nos últimos 5 anos, pelo menos 8 alunos bolsistas foram reprovados ou expulsos de suas disciplinas por irregularidades acadêmicas. 8 alunos? Isso mesmo.
E em todos os casos, as acusações foram feitas apenas por ele, sem testemunhas ou evidências conclusivas, explicou Sebastião. Por outro lado, vários alunos de famílias ricas que estavam com notas baixas nas disciplinas dele conseguiram aprovação com notas surpreendentemente altas. Eduardo cerrou os punhos. O padrão era claro demais para ser coincidência. E sobre a família Mascarenhas? Aí a coisa fica ainda mais interessante, disse Sebastião. O doutor Mascarenhas fez várias doações significativas para a universidade nos últimos anos, sempre coincidindo com os períodos em que a filha estava cursando disciplinas difíceis. Isso é praticamente uma confissão de compra de notas, disse Eduardo, indignado. Não apenas isso, continuou Sebastião. Descobri que o professor Henrique recebeu uma consultoria muito bem paga da clínica do Dr. Mascarenhas no ano passado. Coincidentemente, foi quando Bruna estava cursando a disciplina mais importante do curso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da corrupção que haviam descoberto. Sebastião, isso é suficiente para reverter a expulsão da Camila? Sozinho, talvez não. Mas com o trabalho de investigação jornalística da Helena e testemunhas dispostas a falar, podemos criar uma pressão pública tão grande que a universidade não terá escolha senão revisar o caso, disse Sebastião. Então, vamos acelerar tudo, disse Eduardo. Quero que Camila seja reintegrada o mais rápido possível. Há um problema, disse Sebastião, hesitante. A família Mascarenhas tem muito poder na cidade. Eles não vão aceitar passivamente que sua reputação seja destruída. Que tipo de problema? Podem tentar intimidação, processos por difamação, até mesmo usar influência política para pressionar contra vocês, explicou o advogado. Eduardo, você tem certeza de que quer enfrentar tudo isso? Eduardo pensou em Camila, destruída em seu quarto, acreditando que sua vida havia acabado. Pensou em Rosana, chorando pela filha injustiçada. Pensou em todos os outros alunos pobres que provavelmente haviam sofrido na mão do mesmo esquema corrupto. Tenho absoluta certeza, disse ele com firmeza. Vamos até o fim. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação inesperada em sua casa. Era um número desconhecido, mas ele decidiu atender. Senhor Mendes, disse uma voz masculina, formal e ameaçadora. Sim, quem está falando? Alguém que se preocupa com seu bem-estar, disse a voz. Soube que o senhor anda se interessando por assuntos que não lhe dizem respeito. Eduardo sentiu um frio na espinha, mas manteve a voz firme. Não sei do que está falando. Claro que sabe, disse a voz. O caso da aluna expulsa. Sugiro que o senhor esqueça essa história e volte a cuidar dos seus negócios. Seria uma pena se seus investimentos começassem a enfrentar dificuldades inesperadas. A ligação foi encerrada abruptamente. Eduardo ficou parado por alguns minutos, processando a ameaça que havia recebido. Em vez de intimidá-lo, aquilo apenas confirmou que estavam no caminho certo. Pessoas corruptas só ameaçam quando se sentem encurraladas. Eduardo sorriu sombriamente. Eles haviam subestimado sua determinação. Não sabiam que ameaças apenas o motivavam ainda mais a lutar pela justiça. A batalha estava apenas começando e Eduardo estava pronto para ela. Eduardo acordou naquela manhã com uma determinação que jamais havia sentido antes. A ameaça telefônica da noite anterior, em vez de intimidá-lo, havia acendido uma chama de justiça em seu peito que parecia impossível de apagar. Ele sabia que estava prestes a enfrentar a batalha mais importante de sua vida, não pelos negócios ou pelo dinheiro, mas pela alma de uma jovem inocente e pela integridade de um sistema que havia falhado miseravelmente. Sua primeira ligação foi para Helena Costa, que atendeu com a energia característica de quem havia passado a noite investigando.
Eduardo, você não vai acreditar no que descobri, disse ela sem preâmbulos. O professor Henrique Almeida não é apenas corrupto, ele é o centro de uma rede de favorecimento que se estende por toda a universidade. Me conte tudo, disse Eduardo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Consegui falar com 3 ex-alunos bolsistas que foram prejudicados por ele nos últimos anos, explicou Helena. Todos têm histórias similares à da Camila. Excelentes alunos que de repente foram acusados de irregularidades sem provas convincentes. E todos foram substituídos por estudantes de famílias ricas que fizeram doações para a universidade. Eduardo cerrou os punhos. A magnitude da injustiça era ainda maior do que imaginava. Mas há mais, continuou Helena. Descobri que o professor Henrique tem um acordo informal com várias famílias abastadas. Eles pagam consultorias para suas clínicas particulares e, em troca, seus filhos recebem tratamento especial na universidade. Isso é uma máfia acadêmica, disse Eduardo indignado. Exatamente. E a família Mascarenhas é apenas a ponta do iceberg, revelou Helena. Há pelo menos 5 famílias envolvidas no esquema. Estamos falando de centenas de milhares em propina disfarçada. Eduardo respirou fundo. Sabiam que estavam lidando com algo grande, mas não imaginava que fosse um esquema tão elaborado e sistemático. Helena, você tem provas suficientes para publicar a matéria? Tenho documentos, testemunhas dispostas a falar gravação de uma conversa comprometedora, disse ela. Mas, Eduardo, assim que essa matéria sair, vai ser uma guerra. Essas famílias têm muito poder e não vão hesitar em usar todos os recursos para se proteger. Então precisamos ser mais rápidos e mais inteligentes que eles, disse Eduardo. Quando você pode publicar? Posso ter tudo pronto para sair amanhã pela manhã, respondeu Helena. Mas preciso que você esteja preparado para as consequências. Estou preparado para qualquer coisa, afirmou Eduardo com convicção. Depois de encerrar a ligação com Helena, Eduardo recebeu uma chamada de Sebastião com novidades igualmente impactantes. Eduardo, consegui agendar uma reunião urgente com a doutora Patrícia Santana, a diretora acadêmica, disse o advogado. Ela está muito preocupada com as informações que chegaram até ela e quer ouvir oficialmente nossas denúncias. Quando é a reunião? Hoje à tarde. E Eduardo, ela pediu para trazer Camila. Quer ouvir pessoalmente a versão dela dos fatos. Eduardo sentiu uma onda de esperança. Finalmente, alguém em posição de autoridade na universidade estava disposto a ouvir a verdade. Sebastião, você acha que ela pode reverter a expulsão da Camila? Se as evidências forem convincentes, sim, disse o advogado. A doutora Patrícia tem autonomia para anular decisões da comissão disciplinar se ficar comprovado vício no processo. Eduardo imediatamente ligou para Rosana para dar a boa notícia e pedir que ela preparasse Camila para a reunião mais importante de sua vida. Senhor Eduardo, isso é real? A Camila pode realmente voltar para a universidade? Perguntou Rosana, sua voz tremendo de emoção. Rosana, não quero criar falsas esperanças, mas estamos muito perto de provar a inocência dela, disse Eduardo. Preciso que você prepare Camila psicologicamente. Ela vai ter que ser muito forte hoje à tarde. Ela está um pouco melhor desde que soube que o senhor está ajudando, disse Rosana. Ontem ela saiu do quarto pela primeira vez em semanas. Disse que se alguém como o senhor acredita nela, talvez ainda haja esperança. O coração de Eduardo se aqueceu ao ouvir isso. Saber que sua ajuda estava dando esperança para Camila o motivava ainda mais a lutar. Diga para ela se vestir com seu melhor conjunto e levar todos os cadernos e materiais de estudo, instruiu Eduardo. Vamos mostrar para essa diretora quem Camila realmente é. Na tarde daquele dia, Eduardo, Sebastião, Rosana e Camila se dirigiram juntos para a Universidade Metropolitana. O campus imponente, que normalmente representava conhecimento e oportunidade, agora parecia um campo de batalha onde eles lutariam pela justiça.
A doutora Patrícia Santana os recebeu em sua sala ampla, decorada com diplomas e certificações que atestavam uma carreira respeitável na educação. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos e olhos inteligentes que pareciam capazes de enxergar através de qualquer mentira. Senhor Mendes, agradeço por trazer essas informações à minha atenção, disse ela, cumprimentando cada um respeitosamente. As acusações são muito graves e preciso investigar tudo minuciosamente. Doutora Patrícia, esta é Camila, a jovem que foi injustiçada, disse Eduardo fazendo as apresentações. Camila, vestida com seu melhor conjunto e carregando seus cadernos organizados, parecia uma versão mais frágil, mas ainda determinada da estudante brilhante que havia sido. Camila, quero que você me conte sua versão dos fatos, sem omitir nenhum detalhe, disse a diretora com gentileza, mas firmeza. Pelos próximos 45 minutos, Camila relatou toda a sua experiência, desde os comentários preconceituosos do professor Henrique até o dia fatídico da prova. Sua narrativa era clara, coerente e carregada de emoção genuína. Quando ela mostrou seus cadernos, comparando sua caligrafia real com as supostas anotações de cola, a diferença era gritante. A doutora Patrícia ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais e fazendo perguntas pontuais, que demonstravam seu interesse genuíno em chegar à verdade. Camila, você está ciente de que fazer acusações falsas contra um professor pode ter consequências legais graves? Perguntou a diretora. Estou ciente, senhora, respondeu Camila com firmeza. Mas eu prefiro enfrentar qualquer consequência a deixar que uma injustiça continue impune. Não apenas por mim, mas por todos os outros estudantes que podem estar sofrendo a mesma perseguição. A resposta de Camila claramente impressionou a diretora, que assentiu aprovadoramente. Doutor Sebastião, quais evidências vocês têm para sustentar essas acusações? Perguntou a diretora. Sebastião apresentou metodicamente todos os documentos que havia coletado. O padrão de reprovações de alunos bolsistas, as doações coincidentes das famílias ricas, os contratos de consultoria suspeitos e os depoimentos de outros estudantes prejudicados. A expressão da doutora Patrícia ficava mais grave a cada evidência apresentada. Isso é extremamente perturbador, disse ela finalmente. Se essas informações forem verdadeiras, estamos diante de uma violação grave dos princípios éticos que regem nossa instituição. Doutora Patrícia, interveio Eduardo, há uma coisa que ainda não mencionamos. Ontem à noite, recebi uma ligação anônima me ameaçando para que eu parasse de investigar esse caso. Os olhos da diretora se arregalaram. Isso é muito sério, Sr. Mendes. Você registrou um boletim de ocorrência? Ainda não, mas pretendo fazer, respondeu Eduardo. A questão é, se alguém está fazendo ameaças para esconder a verdade, isso não prova que há algo muito errado acontecendo aqui? A doutora Patrícia ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando a magnitude da situação que havia sido apresentada a ela. Preciso de algumas horas para analisar todas essas informações e tomar uma decisão, disse ela finalmente. Mas posso adiantar que, se ficar comprovada qualquer irregularidade no processo disciplinar da Camila, tomarei as medidas necessárias para corrigir a injustiça. E quanto ao professor Henrique? Perguntou Sebastião. Se as acusações contra ele forem procedentes, ele enfrentará não apenas demissão, mas também processo criminal por corrupção, disse a diretora com determinação. Esta universidade não tolerará esse tipo de comportamento. Quando saíram da universidade, todos se sentiam como se tivessem plantado uma semente de esperança. Mas Eduardo sabia que a batalha ainda não havia terminado. As famílias poderosas envolvidas no esquema não iriam desistir facilmente. Naquela mesma noite, Eduardo recebeu uma segunda ligação ameaçadora. Senhor Mendes, vejo que nossa conversa anterior não foi suficiente, disse a mesma voz da noite anterior. Quem está falando? Identifique-se,
exigiu Eduardo. Isso não importa. O que importa é que o senhor pare imediatamente com essa campanha difamatória contra pessoas respeitáveis, disse a voz. Caso contrário, descobriremos maneiras muito desagradáveis de fazer o senhor reconsiderar. Pode fazer as ameaças que quiser, respondeu Eduardo com firmeza. Não vou recuar nem um centímetro. A verdade vai ser exposta, goste você ou não. O senhor foi avisado, disse a voz antes de desligar. Eduardo sorriu grimente. Quanto mais ameaças recebia, mais certeza tinha de que estavam no caminho certo. Pessoas inocentes não precisam ameaçar ninguém para proteger sua reputação. Na manhã seguinte, a matéria de Helena Costa foi publicada com o título impactante: O esquema de corrupção que destrói sonhos na Universidade Metropolitana. A reportagem era devastadora, apresentando evidências irrefutáveis do sistema de favorecimento que havia prejudicado dezenas de estudantes pobres ao longo dos anos. Em poucas horas, a matéria se tornou viral nas redes sociais. Estudantes de várias universidades compartilhavam a história, expressando indignação com o esquema e solidariedade com Camila. O nome do professor Henrique Almeida se tornou sinônimo de corrupção acadêmica, e a família Mascarenhas via sua reputação sendo destruída publicamente. Eduardo estava em seu escritório acompanhando a repercussão quando Sebastião ligou com novidades urgentes. Eduardo, a doutora Patrícia quer se reunir conosco novamente hoje à tarde, disse o advogado, mal conseguindo conter a excitação na voz. Ela disse que tem uma decisão importante para anunciar. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Seria possível que finalmente a justiça fosse feita? A sala da doutora Patrícia estava mais cheia desta vez. Além de Eduardo, Sebastião, Rosana e Camila, havia também Helena Costa, que havia sido convidada para presenciar o desfecho do caso que ela havia ajudado a expor. A diretora entrou na sala com uma expressão solene, carregando uma pasta com documentos e o peso da decisão mais importante de sua carreira acadêmica. Após uma investigação minuciosa que durou toda a noite, começou ela, posso confirmar que as acusações apresentadas contra o professor Henrique Almeida são não apenas verdadeiras, mas representam apenas uma pequena parte de um esquema muito maior de corrupção. O silêncio na sala era absoluto. Camila segurou a mão da mãe, mal ousando respirar. Descobrimos evidências de que nos últimos 8 anos, o professor Henrique sistematicamente perseguiu alunos bolsistas enquanto favorecia estudantes de famílias ricas que faziam doações para a universidade, continuou a diretora. Encontramos em seu escritório documentos que comprovam comunicação direta com essas famílias sobre o desempenho acadêmico de seus filhos. Eduardo sentiu uma onda de alívio e sensação de justiça correndo por seu corpo. Todas as suspeitas haviam se confirmado. Mais grave ainda, prosseguiu a doutora Patrícia, descobrimos que as anotações encontradas na carteira de Camila foram escritas pelo próprio professor Henrique. A análise grafológica é conclusiva. A caligrafia é dele, disfarçada para parecer de um estudante. Rosana soltou um soluço de alívio e indignação misturadas. Camila fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas agora eram lágrimas de alívio, não de desespero. Camila, disse a diretora dirigindo-se diretamente à jovem. Em nome da Universidade Metropolitana, peço desculpas pela injustiça terrível que foi cometida contra você. Sua expulsão está oficialmente anulada. Sua bolsa de estudos está restabelecida e você pode retomar seus estudos imediatamente. A sala explodiu em emoção. Rosana abraçou a filha, ambas chorando lágrimas de felicidade e alívio. Eduardo sentiu seus próprios olhos se umedecendo ao ver a justiça finalmente sendo feita. Além disso, continuou a diretora, a universidade oferecerá compensação pelos danos morais sofridos,
incluindo acompanhamento psicológico e apoio acadêmico para garantir que você possa completar seu curso com sucesso. E o professor Henrique? Perguntou Sebastião. Henrique Almeida foi demitido por justa causa e será processado criminalmente por corrupção, falsificação de documentos e abuso de autoridade, respondeu a diretora com firmeza. Ele nunca mais poderá trabalhar em qualquer instituição de ensino no país. E as famílias envolvidas? Perguntou Eduardo. A família Mascarenhas e as outras envolvidas no esquema terão que devolver todas as doações feitas nos últimos 5 anos e seus filhos terão suas situações acadêmicas revisadas, explicou a diretora. Alguns provavelmente perderão seus diplomas se ficar comprovado que foram obtidos fraudulentamente. Helena tomou notas rapidamente, sabendo que tinha material para várias matérias de acompanhamento. Doutora Patrícia, disse Camila, finalmente encontrando sua voz. Posso perguntar o que vai acontecer com os outros alunos que foram prejudicados pelo professor Henrique? A pergunta mostrou o caráter nobre de Camila. Mesmo após ter sua própria situação resolvida, ela se preocupava com outros que haviam sofrido a mesma injustiça. Excelente pergunta, respondeu a diretora com um sorriso. Estamos entrando em contato com todos os ex-alunos que foram prejudicados para oferecer a oportunidade de revisar seus casos. Alguns poderão retomar seus cursos, outros receberão compensações apropriadas. Eduardo se levantou, estendendo a mão para a diretora. Doutora Patrícia, quero agradecer por sua coragem em fazer justiça, disse ele. Sei que não deve ter sido fácil enfrentar forças tão poderosas. Senhor Mendes, devo agradecer a você, respondeu ela. Se não fosse sua persistência e seu compromisso com a justiça, essa corrupção continuaria destruindo vidas de jovens inocentes. Você nos lembrou do verdadeiro propósito da educação. Na manhã seguinte à reunião, algo extraordinário aconteceu. A notícia da reintegração de Camila se espalhou pelo campus como fogo na palha seca. Estudantes se reuniram no pátio central da universidade em uma manifestação espontânea de apoio e celebração da justiça. Cartazes apareceram por toda parte com frases como "A verdade venceu", "Justiça para todos os estudantes" e "Camila, nossa heroína". O movimento ganhou força nas redes sociais, com a hashtag Justiça para Camila se tornando trending topic nacional. Eduardo, que acompanhou Camila em seu primeiro dia de volta às aulas, ficou emocionado ao ver centenas de estudantes aplaudindo quando ela apareceu. Colegas que antes a evitavam por medo de associação, agora faziam questão de cumprimentá-la e expressar admiração por sua coragem. Camila, você mudou esta universidade para sempre, disse Mariana, sua melhor amiga, com lágrimas nos olhos. Agora sabemos que podemos denunciar injustiças sem medo, porque pessoas como o senhor Eduardo vão nos apoiar. Mas talvez o momento mais tocante tenha sido quando 3 outros ex-alunos bolsistas que haviam sido prejudicados pelo professor Henrique apareceram no campus para agradecer pessoalmente a Camila. Cada um deles havia perdido oportunidades valiosas, mas agora teriam a chance de reconstruir suas vidas acadêmicas. Você foi nossa voz quando não tínhamos coragem de falar, disse Rafael, um jovem que havia sido expulso 2 anos antes por uma acusação similar de cola. Graças à sua coragem e ao apoio do Sr. Eduardo, vou poder voltar a estudar engenharia e realizar meu sonho de construir pontes em comunidades carentes. Semanas depois, Camila voltou às aulas na universidade. Sua história havia se tornado lenda no campus. A jovem corajosa que enfrentou a corrupção e venceu. Longe de ser vista como problemática, ela era agora admirada por colegas e professores pelo seu caráter íntegro e determinação. Eduardo acompanhou de perto a reintegração de Camila, oferecendo suporte sempre que necessário. Mas rapidamente percebeu que ela não precisava de sua proteção. A jovem havia encontrado sua própria força através da adversidade. O que mais impressionou Eduardo foi como Camila lidou com a fama repentina.
Jornalistas de vários veículos queriam entrevistá-la. Universidades a convidavam para palestras. E até mesmo uma editora ofereceu um contrato para ela escrever um livro sobre sua experiência. Mas Camila manteve os pés no chão, sempre lembrando que sua vitória não era apenas pessoal. "Eu não sou uma heroína", disse ela em uma entrevista televisiva que emocionou todo o país. "Sou apenas uma estudante que teve a sorte de encontrar pessoas dispostas a lutar pela justiça. O verdadeiro herói é o Sr. Eduardo, que podia ter ignorado o choro da minha mãe, mas escolheu se importar." Um mês depois da resolução do caso, Eduardo recebeu Rosana e Camila em sua casa para um jantar especial. Era a primeira vez que elas estavam ali não como funcionária e patrão, mas como amigos unidos por uma experiência transformadora. "Senhor Eduardo", disse Camila durante a sobremesa, "quero que o senhor saiba que tudo isso mudou minha vida de formas que vão muito além de voltar à universidade." "Como assim?", perguntou Eduardo, genuinamente interessado. "Antes, eu estudava medicina porque queria ter uma profissão respeitável e ajudar minha família financeiramente", explicou ela. "Agora descobri que quero me especializar em medicina social, trabalhar com comunidades carentes, ser a voz daqueles que não têm voz." Eduardo sorriu, reconhecendo na jovem o mesmo fogo de justiça que havia descoberto em si mesmo. "E eu aprendi algo importante também", disse ele. "Durante anos, vivi focado apenas nos meus negócios, pensando que sucesso financeiro era tudo o que importava. Vocês me mostraram que o verdadeiro sucesso está em usar nossa posição para fazer a diferença na vida de outras pessoas." Rosana, que havia ficado calada observando a conversa, finalmente falou. "Senhor Eduardo, o senhor salvou muito mais que a carreira da minha filha", disse ela, sua voz carregada de emoção. "O senhor salvou nossa fé na humanidade, nossa esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo." Naquela noite, depois que Rosana e Camila foram embora, Eduardo ficou sozinho em sua mansão refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente. Ele olhou ao redor da sala luxuosa, que antes representava apenas status e isolamento, e agora se sentia preenchida de propósito e significado. Pegou o telefone e ligou para seu contador pessoal. "Roberto, quero que você prepare os documentos para uma doação substancial", disse Eduardo. "Vou destinar 10 milhões de reais para criar uma fundação educacional." 10 milhões, senhor Eduardo? Tem certeza?" "Absoluta certeza", respondeu Eduardo com convicção. "E isso é apenas o começo." 6 meses depois, Eduardo criou a Fundação Mendes para a Justiça Educacional, dedicada a identificar e combater casos de corrupção e discriminação em instituições de ensino. Sebastião tornou-se o diretor jurídico da fundação e Helena foi contratada como coordenadora de investigações. A fundação rapidamente se tornou uma referência nacional, recebendo denúncias de todo o país e ajudando centenas de estudantes que haviam sido vítimas de injustiças similares. Camila, que estava agora no último ano de medicina, tornou-se embaixadora da fundação, visitando universidades para falar sobre ética acadêmica e encorajar outros estudantes a denunciar irregularidades. Em uma dessas palestras, ela disse algo que resumiu perfeitamente toda a experiência. "Aprendi que a injustiça só prevalece quando pessoas boas escolhem ficar em silêncio. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Seja sendo corajoso para denunciar o que está errado, seja estendendo a mão para ajudar quem precisa." O professor Henrique Almeida foi condenado a 8 anos de prisão e pagamento de indenização milionária às suas vítimas. A família Mascarenhas perdeu não apenas prestígio social, mas também uma fortuna em multas e compensações. Bruna Mascarenhas teve seu diploma revogado e foi obrigada a recomeçar os estudos em uma universidade menor.
Eduardo muitas vezes refletia sobre como um simples momento de compaixão, decidir perguntar por que Rosana estava chorando, havia mudado completamente sua vida e a de tantas outras pessoas. Ele aprendeu que verdadeiro poder não vem de quanto dinheiro você tem ou quantas empresas possui, mas de quanta diferença positiva você consegue fazer na vida de outras pessoas. A mansão de Eduardo continuava imponente e luxuosa, mas agora estava cheia de algo que nunca havia tido antes: propósito real. As paredes que antes ecoavam apenas silêncio, agora ressoavam com conversas sobre justiça, planos para ajudar outros e o riso genuíno de pessoas que se importavam umas com as outras. Rosana continuou trabalhando para Eduardo, mas agora como administradora da fundação, usando sua experiência de vida para identificar casos onde a ajuda era mais necessária. E Camila? Ela se formou como a melhor aluna de sua turma, especializou-se em medicina social e abriu uma clínica gratuita na comunidade onde cresceu. Na placa da entrada havia uma frase que resumia sua filosofia de vida: aqui tratamos não apenas o corpo, mas também a dignidade humana. Eduardo frequentemente visitava a clínica, não como um benfeitor distante, mas como um amigo que havia descoberto que a verdadeira riqueza está em construir pontes entre as pessoas, não muros que as separam. A história, que começou com lágrimas de desespero, terminou com sorrisos de esperança, e provou que, quando pessoas boas se unem para lutar pela justiça, nenhuma corrupção é grande demais para ser vencida, nenhuma injustiça é forte demais para ser derrubada. Porque no final, não importa quão poderosos sejam aqueles que fazem o mal, a verdade sempre encontra uma maneira de brilhar, e a justiça sempre encontra uma maneira de prevalecer.